Aê, Marcos! Bom dia! Aê, coisa boa! Tá sem microfone, não estou te ouvindo. Deixa eu organizar minhas coisas aqui. Tudo bem com você? Rapaz, eu não fico ruim porque não dá tempo. Depois do susto do Covid, aí a vida tá ótima, rapaz. Eu não tenho que reclamar. Você só viajando, estava em Salvador passeando, hein? Passeando não, estava no médico. Estava no médico. Rapaz, eu tenho que fazer uma bateria de exame. Depois desse Covid aí, eu tenho que fazer um check-up, né? Albertinho e Marcos Pessoa. Aê! Itamar, bom dia. João, bom dia. Bom dia, galera. Bom dia. Bom dia. Deixa eu me organizar aqui. Marcos Pessoa, ei, Marcos Pessoa, não sai daí não, tem uma pessoa que quer lhe ver, rapaz. Provavelmente deve ser uma velha engangenta aí, uma vovó. Provavelmente é uma grande dama. Oh, mulher retada! Poxa, claro, você não sabe, não? Olha só. Veja se eu estou velha. Até o cachorro está saudando, viu? Você está muito bonita. Quem está ficando velho é esse companheiro seu aí, ó. É Robertinho que está de barba aí, ó. Rapaz, aqui eu mudei o visual, mudei o cenário, né? Já estou em outra casa, e agora mudei o visual de barba, né? Mostrando a maturidade. Pareceu um cabra mais sério, né? Isso. Tudo bom, Roberto? Já viu ficar ruim? Graças a Deus, está tudo bem. Graças a Deus. E você, como é que está? Tem pão que Mila, não. Estou bem, graças a Deus. Oh, que bom, vamos ver vocês, viu? Estou com saudade do meu neto. Hoje. Entendi. Está longe. E eu agora estou com a netinha cachorra. Tem uma cachorrinha aqui da minha filha. E tá minha filha e minha cachorrinha. Imagina a situação, né? Você vai se divertir bastante. Aí eu vou fazer como o João costuma fazer com situações dessas, me benzer com a mão esquerda. Esse é o de Curitiba? Tudo bom, Roberval? Oi, Roberval, bom dia. Oi, bom dia. Bom dia. Aí, como é que tá? Tá tudo bom? Tudo em paz, Roberto. Tudo tranquilo. Robertinho tá aí, rapaz. E aí eu disse a ele um dia desse que ele ficasse tranquilo, porque se fosse um homem de bem, teria morrido. É interessante isso. E Tamar, um abraço aí na tua esposa, que eu acabei vendo no vídeo, mas meu microfone estava desligado, viu? Tá certo. Ela tá lhe ouvindo aqui. Viu? Ok. Então, o ditado popular diz que vaso ruim não quebra, então tá tranquilo, né? Ainda tem muito tempo aqui nessa atual encarnação. É verdade. Meus amigos, ó, meu celular é adiantado. Aí já tá 8h29 já. O meu já tá 8h34. Você está comendo farinha. Sempre foi assim, desde novo, que relógio e celular, desde quando eu passei a ter celular, aumenta 5 minutos. Eu atualizo, ele aumenta, aí eu já deixo logo. Então. Isso é encosto no celular. É verdade. Só fazendo uma desobsessão para isso aí. Viu? É mesmo, viu? Olha, Anderson hoje não vai poder participar, ele está fazendo a colheita, e ontem à noite ele me pediu para substituí-lo, mas é bom a gente já ir pensando, vocês irem pensando que a partir de março nós teremos outro coordenador. Todos os grupos a gente está mudando, cada mês um coordenador. Então, quem desejar, já pode se prontificar, ser o coordenador do mês de março. Aí abril será outro, maio outro, e assim a gente vai revezando. O objetivo é a gente fazer justamente uma rodada, né, de mudança de coordenação para que todo mundo possa
né, ter a oportunidade de coordenar e se preparar para implantar seus grupos. Nós já temos mais 2 grupos implantados nesse mesmo formato aí. Tem sido muito bom. Oi, beleza? Itamar. 8h30. Itamar. Oi. Mas esse grupo que você está formando é o grupo de estudo da Revista Espírita ou de outras obras? Não, nós começamos com o Livro dos Espíritos e agora nós estamos só com Revista Espírita. Nós já temos 4. E aí, Cristiana já implantou um outro grupo, e aí antes está implantando outro grupo, entendeu? Mas quem quiser implantar das obras kardecianas, nesse formato, pode tranquilamente. Depende, tudo bem, entendi. Mas já vamos formar um outro grupo da Revista Espírita o mês que vem, o mês de março. Que aí a gente inicia e passa a coordenação, entendeu? Porque tem sido assim como para a gente, para as outras pessoas, tem sido um negócio maravilhoso, rapaz. E aí cada um fica encantado e começa a implantar. E a gente percebe que esse formato tem incentivado a gente a estudar e tem mostrado uma fórmula de estudo diferenciado, né? Beleza, vamos começar, vamos fazer nossa oração, pedindo a proteção de Deus e a companhia dos bons espíritos. Cada um faz uma oração silenciosa. E assim, Senhor, contando com a tua proteção e a companhia dos bons espíritos, nós vamos iniciando o nosso estudo da Revista Espírita da manhã de hoje com votos de paz. Muito bem, nós estamos estudando a Revista Espírita e estamos já no ano de 1860 e hoje estaremos estudando as publicações do mês de abril de 1860. Nós temos 3 textos que foram previamente escolhidos, né? A formação da Terra, a teoria da incrustação planetária, né? As cartas, cartas do Dr. Morheri, né? sobre a senhora Desiree Godou e os ditados espontâneos. Primeira apresentação, 15 minutos. Eu gostaria que alguém auxiliasse aí com o cronômetro, né? Que serão textos longos, 15 minutos para cada um. Se bem que o de Roberval merecia até 30 minutos, que é um texto imenso, mas dá para resumir. E aí, inicialmente, nós vamos ter formação da Terra, a teoria da incrustação planetária, o Robertinho. Pronto. Você com a palavra, meu amigo. Tá bom. Vou colocar aqui o cronograma, o cronômetro, né, para ajudar a gente aqui, tá? Então, ficou sob minha responsabilidade, formação da Terra, teoria da incrustação. Então, a gente iniciaria, eu fui buscar no dicionário, né, da língua portuguesa, o que é incrustação. E lá tem a definição que é algo embutido, entalhado, cravado ou encravado. Então, nesse artigo, o senhor Jobardi, de Bruxelas, escreve a Kardec em referência a artigos sobre os pré-adamitas, que foi publicado na Revista Espírita de março de 1860, onde o senhor Jobardi falava sobre a questão da linhagem planetária vinha a partir de Adão, né? E que o Kardec ele faz as suas considerações sobre isso. Mas nesse artigo agora, ele tece, no caso do senhor Jobardi, né, algumas reflexões sobre a criação do mundo. E o objetivo, o propósito dele, na realidade, como ele disse para Kardec, era reabilitar a Bíblia aos olhos de Kardec e dos livres pensadores. Então, nesse artigo, o senhor Jobardi argumenta que Deus criou o mundo em 6 dias, há 4.000 anos antes da era cristã, antes de Cristo. Só que esse argumento, e ele mesmo quem fala isso, é contestado pelos geólogos, tendo como base o estudo dos fósseis que fazem remontar a origem da Terra a milhares de milhões de anos. Só que, na concepção dele, do senhor Jobardi, ele afirma que a Escritura disse a verdade e os geólogos também, né? Ele tem um entendimento, né,
que o nosso globo não é mais que um planeta incrustativo. Então, lembra que a gente viu lá no sinônimo que é um planeta que seria embutido, entalhado, gravado, encravado por outros satélites, planetas, outros mundos, né? Então, que o nosso mundo, o nosso globo, nosso planeta seria composto de materiais muito antigos, trazidos através do incrustamento desses mundos, desses planetas. Então, literalmente, ele coloca o seguinte: após o arrebatamento do planeta desconhecido, que chegara à maturidade ou de harmonia com o que existiu no lugar que hoje ocupamos, a alma da Terra recebeu ordem de reunir seus satélites para formar a Terra atual, segundo as regras do progresso em tudo e por tudo. Então, continuando, ele afirma que 4 desses astros concordaram com a associação. E somente a Lua, né, ficou de fora da situação, pois, segundo ele, os astros também possuem livre-arbítrio. Isso é no conceito de Sr. Jobard, né? E aí ele continua dizendo o seguinte: ao haver a união dessas atmosferas, dos satélites, começou a despertar os germes que estavam em estado de catalepsia. Então, despertando esses germes, com essas uniões, né, deu origem às águas, à vegetação, aos animais e, por último, ao homem. Inclusive, ele afirma que houve, na realidade, uma soldadura. Então, desses 4 mundos, houve uma soldadura. E como não houve a associação com a Lua, então ficaram frestas que foram ocupadas pelas águas, né? E aí o senhor Jobard argumenta que tudo isso poderia ter sido realizado em 6 dias, através dos poderosos obreiros de Deus encarregados da tarefa. Então, toda essa tarefa de incrustamento, de incrustação desses mundos, né, junto com o nosso globo terrestre, teria tido a coordenação de espíritos superiores que estariam realizando todo esse trabalho, né, sobre o amparo e proteção do Criador, de acordo com os conceitos do senhor Jobard. Então, ele estabelece a origem das raças do nosso globo, afirmando que, através dessa incrustação planetária, e está lá no texto, o planeta Ásia teria trazido a raça amarela, que é a civilização mais antiga, o África, a raça negra, o Europa, a raça branca, e o América, a raça vermelha. E olha o que ele acrescenta: a Lua, se tivesse se associado, tivesse entrado nesse processo de incrustação, teria trazido a raça verde ou azul. Então, assim ele conclui que os despojos de certos animais que são encontrados, sejam pelos arqueólogos, antropólogos, né, nunca teriam vivido na Terra atual, mas teriam sido transportados de outros mundos, ou seja, nesse processo de incrustação, né, que foram trazidos através da incrustação ao globo terrestre em sua formação. Então, esse é o conceito dele, do senhor Jobard. Teria mais coisas para se falar, mas como o tempo é curto, é interessante que aqueles que queiram acrescentar ou agregar conhecimento em torno disso, dessa teoria trazida pelo senhor Jobard, que leia o artigo, né, que é muito interessante. Então, aí nós vamos para as reflexões de Kardec sobre essa teoria de incrustação planetária. Então, Kardec, inicialmente, ele afirma que a teoria da formação da Terra pela incrustação de vários planetas já foi apresentada por certos espíritos em diversas épocas. E o detalhe, através de diversos médiuns que não se conheciam. Então, essa teoria já existia de muito tempo. Porém, neste artigo, ele afirma o seguinte, que ele não é adepto dessa doutrina. Por qual motivo?
por ainda não ter sido suficientemente estudada, ou seja, não houve um estudo na área científica para que ele, Kardec, pudesse se pronunciar. Apesar dele afirmar que este artigo, ou este conceito, essa informação, merece um exame sério, tá? Mas só que esse exame precisa ser feito estudos na área das ciências para que haja uma melhor compreensão. Pois ele afirma que essas reflexões somente são, no conceito dele, meras hipóteses, que precisam ser ou confirmadas ou desmentidas. E que a ciência, através de um estudo cauteloso, possa, um dia, encontrar nessa teoria a solução de mais de um problema. Tá? Aí o Kardec ele coloca algo que eu acho interessante para a reflexão de nós. Eu vou ler na sua íntegra, Ipsiline. Ele coloca o seguinte: mas dirão certos críticos, não tendes confiança nos espíritos, já que duvidais de suas afirmações? Como inteligências desprendidas da matéria podem remover todas as dúvidas da ciência e projetar luz onde reina a obscuridade? Aí Kardec ele faz uma colocação que eu achei interessantíssima para a reflexão nossa no movimento espírita. Ele coloca o seguinte: não basta ser espírito para possuir a ciência universal. Do contrário, a morte nos tornaria quase iguais a Deus. Então, é uma reflexão interessante, porque eu, na atualidade, né, em especial depois do advento da psicografia do Chico Xavier, não desmerecendo o trabalho dele, que foi assim de fundamental importância para a divulgação da doutrina espírita, né, e trazer as mensagens de tantos espíritos, mas o que nos ocorre na atualidade é que nós, do movimento espírita, não temos nos preocupado em fazer análise das comunicações. E temos, como os espíritos, sendo já seres prontos, completos, que têm a capacidade ou conhecimento total de tudo, né? Kardec, ele nos explica nesse artigo que os espíritos encarregados por Deus de instruir os homens devem nos proporcionar ensinos para o desenvolvimento da nossa inteligência. Então, nós estamos aqui no planeta, de acordo com o conhecimento que Kardec nos traz, e a razão faz com que a gente aceite isso, que nós estamos num processo de aprendizado, de crescimento e evolução. Então, os espíritos não vêm aqui já com o pacote pronto e nos coloca a par desse conhecimento, né? Senão a gente não teria mérito nenhum no nosso desenvolvimento, crescimento e evolução. Então, os espíritos, eles nos incitam a este aprendizado. Então, periodicamente, inclusive, são trazidos, né? O próprio Kardec fala no texto, são trazidos espíritos para que nos auxiliem nesse processo de desenvolvimento intelectual, moral e também o espiritual. Mas à medida que vai havendo da nossa parte maturidade para compreender esses novos conhecimentos, mas que deve ser conduzido este aprendizado, esse entendimento, através de estudos sérios, através da ciência. E o Kardec enfatiza que o espiritismo é uma ciência filosófica. Então, a gente precisa estar, através da ciência, aprendendo, compreendendo e entendendo. Então, os espíritos, ao longo do tempo, ele afirma no texto, têm apresentado várias teorias, além da formação da Terra pela incrustação, né? Sendo que não se deve aceitar as teorias científicas dos espíritos, senão com maiores reservas. Por quê? Porque, uma vez mais, eles não estão encarregados de nos trazer a ciência acabada. Então, ele fala, inclusive, no texto lá, sobre quando foi trazido a teoria da reencarnação, que ele não aceitou de pronto, mas que depois que foi analisar que a reencarnação
esse conhecimento da reencarnação responde uma série de questionamentos feitos através das religiões, das filosofias e tantas pessoas que têm dúvidas, ela vem respondendo a tudo. Então, a razão fez com que ele aceitasse, e por isso hoje nós temos esta compreensão, esse conhecimento que faz com que a gente compreenda o porquê de cada coisa, né? Então, ele afirma, o Kardec, que temos muitos motivos para não aceitar leviamente todas as teorias dadas pelos espíritos. E o detalhe interessante, quando ele vai se aprofundando nessa teoria do incrustamento, ele fala o seguinte: ao observarmos sob o aspecto científico, né, ele, Kardec, afirma que, à primeira vista, a teoria da incrustação não parece desprovida de fundamento. Porém, né, sem se pronunciar, ele não se pronunciou nem pró, nem contra, diz haver nela matéria para exame. Né? E aí, observando o texto bíblico, que faz todos os homens procederem da família de Noé, e isso ele fala lá nos pré-adamitas, né, que, na realidade, aconteceu o dilúvio universal, como é dito lá na Bíblia, em 1650. Então, nós teríamos sido criados, de acordo com a teoria bíblica, 4.000 anos antes de Cristo, né, da era cristã. Então, seria 2.350 anos, né, da era cristã, para se admitir que, nesses séculos, teria povoado, essa família de Noé teria povoado todo o planeta, né? E o detalhe maior ainda, admitir que na Ásia, ele coloca no texto a Ásia, a Europa, a África, né, se houvesse transformados em negros, né, ter mudado a cor da pele, já que a família de Noé era de uma pele branca, né? Então, mesmo nesse sol escaldante, né, que a gente sabe que muda a pigmentação através da melanina, né, mas 2.350 anos para povoar todo o planeta e mudar a pele de um grupo, né, social, seria muito difícil. E aí ele fala também sobre a questão da alma da Terra, né? Porque lá fala que a Terra tem a alma, a Lua também, né? E ele fala sobre que ninguém pode atribuir uma vontade à matéria, e que se entende que a alma seria os espíritos que velam por esses planetas, né? Que são os gênios familiares ou protetores que estariam no comando, no cuidado desses mundos, desses planetas para crescimento e evolução. Eu tenho mais coisas para acrescentar, mas eu estou vendo que meu tempo acabou. Então, deixa eu voltar, dar uma parada aqui e eu acrescento na prorrogação, tá bom? Muito bem. Agora, João, Robertinho, você marca o tempo de João. Faltando 2 minutos, você dá um aviso a ele, por favor. Tá certo, tá certo. Cartas do doutor Morreri sobre a senhora Desirê Godu. O Desirê Godu. Você, João, com a palavra. João, já estou cronometrando. Ele está com o microfone desligado. João, você está com o microfone desligado, viu? Será que ele não tá presente aí? Está só... João? Vamos evocar João aí, galera. Tem que evocar. É bom falar com ele no grupo, né? Liga para ele, Itamar. João, acorda, João. Aí, João, agora abriu o microfone. Tá ouvindo, João? Tô. Não tá o quê? Posso Recomeça o tempo dele. Recomeça o tempo dele, Robertinho, por favor. Vou cronometrar agora, viu, João? Tá perdoado. Iniciei. Muito bem. A moça médium de cura, Godu, Desirê Godu, né? Pela descrição anterior do mês passado, a conduta dela, da família, pai e mãe,
denotam espírito de hierarquia mais categorizada do que a gente. O salário mínimo, né? Nós somos espírito de salário mínimo, sabia, Roberto? Pois bem, ela tendo já realmente essas possibilidades mediúnicas que você viu que ela passou, vidência, audiência, né? Todas as faculdades, e, por fim, ela resolveu, não, a entidade guia dela orienta-lhe a desenvolver a cura. Como Anderson falou na semana passada, a mediunidade de cura ela pode ser anímica, magnética, como queiram chamar, e mista ou espiritual com a ajuda de espíritos. Lógico que quando se trata de materializar alguma coisa, precisa de fluido vital do encarnado que os espíritos não têm. E o mais importante aqui é que é descrito pelo doutor que essa menina, a menina que ela estava com poucos anos, menos de 15, né? Ela não é sonâmbula. Lembram disso? Ela fica lúcida o tempo todo. Fenômeno raríssimo, que eu só vi um até hoje, também sabe, seu Nassim Fawaz, lá na Chapada Diamantina, em Palmeiras. Ele é de Senhor do Bonfim, viu, Roberto? É daí de Senhor do Bonfim. E ela, lúcida, via e descrevia. E outra coisa interessante que ela narra para o doutor, o guia dela começava a mostrar-lhe a anatomia do corpo humano. Ela precisou de um tempo para poder entender melhor o mecanismo de funcionamento do corpo humano, igual o seu Nassim. O seu Nassim recebia a carta, sentado no meio da gente, de olhos abertos. Estou vendo em Hannover, na Alemanha, a paciente no hospital tal, lendo o prontuário, com tal câncer de pâncreas, enfim. Ela muito parecida. Então, realmente, são médiuns bem preparados, que não vêm mais todo dia, até porque, senão, hoje em dia, está muito perigoso a disputa científica financeira da medicina com o devido respeito, né? Ninguém aceita. Desta maneira, a entidade dela resolve orientá-la para ela procurar um médico e, sob o patrocínio desse doutor, não é? Morreri, ela vai para lá e acaba ficando alguns meses do ano, não sei exatamente, e começa a fazer todo o seu trabalho lá que ela desenvolveu. Então, na carta que o doutor faz a Kardec, ele diz, na qualidade, né, de médico curadora, ela se dirigiu a mim reclamando o meu concurso como doutor em medicina para provar a eficácia de sua medicação. E ele complementa de uma maneira muito ótima, que poderíamos chamar de espírita. Nós já temos aí a pomada Vovô Pedro, não você sabe, alguém conhece a pomadinha de Vovô Pedro? Vovô Pedro é o espírito de Francisco Antônio Mesmer. A pomada é mais feita à base de energia de raios solares, aromas de planta e cura muita coisa. Bom, deixa para lá para não brigar. Aí o que acontece? Ele, o doutor diz, julguei meu dever de interesse da humanidade aceitar a proposta dela para pesquisa, mas duvidava que ela realizasse. Claro, ele, como médico, lógico, uma menina curar, fazer isso aqui, claro que ele duvidava. Sem a conhecer, nem tê-la visto, tinha sabido que essa piedosa jovem, olha que já coloca aqui uma menina caritativa de uma boa conduta, né? Não queria separar-se da família, senão numa circunstância especial, que era para cumprir missão na idade de 17 anos. Quer dizer, ela começou com 12, quando procurou o doutor Morri, já estava com 17. E ele aí continua descrevendo o perfil dela. Fiquei surpreendida ao vê-la chegar em minha casa, conduzida pela mãe, que deixou no dia seguinte com profunda mágoa. Mas essa mágoa era temperada pela coragem e resignação. Aí ele começa agora entrando na parte. Desde a sua chegada,
já constatei 75 casos de observações de doenças diversas, para a maioria das quais, olha aí, os recursos da medicina haviam falhado. Olhem que esse médico também é um espírito de uma hierarquia respeitável, porque ele não se envaidece, não procura denegrir o trabalho mediúnico, ele aceita, respeita e ainda coloca no seu devido lugar. Aí ele cita algumas, né? Amauroses, oftalmia grave, paralisia antigas e rebelde ao tratamento, escrofuloses, herpético. Herpes, a gente sabe que herpes é praticamente curável até hoje, né? Cataratas e cânceres avançados. Até hoje o câncer está aí, tem cura todo dia, tem cura e gente morrendo de câncer. Não sei onde é que vai chegar, né? Todos os casos são numerados, a natureza da moléstia, por mim. Aí ele diz, constatados curativos, né, mencionados, e tudo é ordenado como numa sala de clínica destinada à observação. Então, o doutor usou nela como faz um cientista, criou praticamente um gabinete para ela trabalhar. E aí ele prossegue. Mas posso manifestar minha surpresa? Oi, rapaz, um momentinho. Ana Clara ligou, Zé Américo. Um momentinho, Roberto. Tá bom, vamos prosseguir. Pelos resultados que ela obtém pela aplicação dos seus ungüentos, olha que a pomada Vovô Pedro é um tipo de unguento, né? Mais ou menos. Cujos efeitos variam ao infinito por uma causa que eu não poderia explicar. Olha aí a humildade do doutor. Dentro das regras ordinárias da ciência. Isso é bom, gente, para a gente entender o que é um médico profissional da saúde no nível espiritual desse, que aprende a respeitar e classificar e colocar o trabalho de cura mediúnica no seu devido lugar. Também vi ela cortar febres sem nenhuma explicação dentro da regra da ciência. Porque naquele tempo a febre era curada com quina, ou quinina, que era um extrato tirado da casca da quina, que até hoje ainda é que cura a febre para lustre, né? Por meio de simples infusão de flores e folhas diversas. Quer dizer, era uma terapia praticamente fitoterápica nos dias atuais. Aí ele ainda diz mais. Já me fazem, os colegas deles, reprimendas por prestar concurso a uma pessoa cuja intenção ninguém contesta, mas cuja aptidão para curar é negada pela maioria, considerando-se que tal aptidão não lhe foi dada pela faculdade. Infelizmente, meus irmãos, até no movimento espírita, os irmãos de nível superior realmente olham com certa ojeriza ou desdém quando uma pessoa valorosa, que não tem o nível deles, está fazendo um trabalho digno de elogios. Tem um caso, não sei se você já ouviu falar, do nosso genial Hermínio Corrêa de Miranda, e não é aceito pelos irmãos chamados acadêmicos, porque diz que ele só tinha um 2º grau naquele tempo, e o Hermínio fez um trabalho de hipnose, de regressão, coisas fantásticas, escreveu livros que até hoje são respeitados no movimento espírita. Então, nós precisamos realmente mudar, porque Chico não teve, Divaldo não tem faculdade. Não sei se vocês sabem, Divaldo fez uma palestra na Universidade Federal de Buenos Aires, certa época, e ao final foram pegar os títulos dele, quando ele falou que não tinha nível superior, quase agridem-no. Não aceitaram. Como é que a reitoria trazia alguém que não tinha diploma superior para falar dentro da universidade? Mas deixa para lá, todo mundo vai para lá. Mas esse médico, diferente dos seus colegas, fez tudo. E aí, ele continua explicando, diz, não, a vacina não foi descoberta da ciência. Foi simples pastores, porque a vacina cura pela lei de semelhante. A homeopatia de Samuel
Cristiano Frederico Samuel Hahnemann, que no nosso tempo de criança, quando eu tinha catapora, a bexiga, aquelas doenças infectas contagiosas, nossa mãe cortava no lugar do braço com uma gilete, pegava outro que tinha o pus contaminado, na ponta de uma agulha ou de alfinete, colocava ali, fechava com cinza de algodão queimado. Eu mesmo fui vacinado assim, da tal da catapora. Então, é um sistema diferente, mas cura. E aí a ciência apenas aperfeiçoou. Por isso que eu tiro o chapéu para esse doutor. Aí ele prossegue dizendo que alguns tolos, ele chama até de tolo, infelizmente há muitos por aqui em toda parte, é o que ele coloca, né? Espirituoso, dizendo que a doutora, a senhorita Godu, era feiticeira. Ele aí faz uma ironia, certamente é uma feiticeira amável e bastante útil, pois não inspira nenhum temor de feitiçaria, nem o desejo de sacrificá-la em fogueira. E ele prossegue para os outros que acusavam ela de estar possuída do demônio. Se o demônio vem à Terra curar os incuráveis, abandonados e indigentes, forçoso é concluirmos que realmente ele se converteu, merecendo os nossos agradecimentos, né? Que coisa linda, né? Aliás, não é novidade para nós espírita, não, porque acusaram de Jesus, chefe do Belzebu, lembram? Aí ele deu uma pegada dessa. Se o demônio está dividido, vai cair. Como é que ele vai fazer o bem se ele não prega o bem, né? Então, mesmo chavão, partiram para cima do doutor. Aí ele ainda disse, eu duvido que muitos do que falam assim preferiam ser curados pelas mãos dela a morrerem nas mãos do médico. Claro que quando alguém morre no hospital, não quer dizer que houve dolo, nem má fé do facultativo, nem do profissional absoluto, mas é o limite da ciência materialista que, lamentavelmente, ainda só cuida de corpo. E nós, nos tempos de Egito, estão lembrados, né, que todo sacerdote ele cuidava de corpo e de espírito. Beleza, Robertinho? Então, hoje em dia, caminhamos para isso, médicos, espíritos mais evoluídos, já usando o conhecimento da medicina com o da espiritualidade. São Paulo, o doutor Marco Aurélio, do ICOR, pegou 100 pacientes que iam fazer safena e começou a conversar. Dos 136 tiveram raiva, ele mostrou que aquilo ali resolvia com mudança de pensamento e não operou. Maravilha, né? Até meu tempo mais tarde, Roberto. Está entregue o seu tempo. Muito bem. Agora, doutor Roberval, você com os ditados espontâneos e dissertações espíritas. 15 minutos. Marca aí, meu amigo Robertinho. Você me arrumou essa patente, doutor, foi amigo? É isso aí, vamos lá. A parte de variedades, como nós falamos, você falou desde o início, é uma parte muito extensa, mas eu tentarei... Aperta o telefone dela e depois volta. Todo mundo está ouvindo aí, pessoal? Ô, João, desliga. O João precisa desligar o microfone. Ô, João, desliga o microfone. Deixa eu desligar aqui. Eu não sei. O outro antes é bom. Desliga você aí, Robertinho. Você pode desligar. Não, eu tenho como desligar aqui? Já desligou aí, já está desligado. Ah, pronto, já desligou. Pronto, Roberval, eu vou cronometrar agora, viu? Oi, tudo bem? Está me ouvindo? Então, sim, pode começar. Ok. É muito extenso essa questão de variedades. Eu tentarei fazer de forma mais sintética possível. E eu vou te pedir, Alberto, quando estiver com 8 minutos, você me avisar, por favor. Tá ok? Bom, pessoal, a análise que eu consegui fazer dessas variedades
de comunicações que Kardec inseriu na Revista Espírita, creio eu, também com a tentativa de demonstrar a diversidade das comunicações que haviam nessas atividades. E, pelo que nós podemos, que eu pude observar aqui, existem algumas comunicações que são peculiares à visão do espírito que dá a comunicação, que nem sempre está refletindo com a visão correta da doutrina espírita. Eu fiz alguns questionamentos aqui. E, iniciando aqui, justamente sobre o anjo das crianças, nós observamos aqui que essa senhora que desempenha esse papel, ela é uma pessoa que não pôde ter filhos, e eu acredito que ela pediu essa missão de estar cuidando de crianças espiritualmente, porque cada um de nós temos noções de guarda, naturalmente. Essa seria um anjo de guarda à parte ou seria a missão que ela pediu para desempenhar junto a um número de crianças, ou seja, na tentativa natural de melhorar-se como pessoa, como ser humano, e preparando-se possivelmente para uma nova encarnação. Então, ficou mais essa brecha aí de serviço que a espiritualidade demonstra e dá oportunidade para essas pessoas, assim também como ela cita aqui, que há espírito das flores, que cuida das flores, dos perfumes, e há mil outras cuja missão mais ou menos elevada vos parecerem deliciosas e invejáveis após vossa dura vida de provas. Então, são questões para ser analisadas, e eu tenho uma colocação no final para fazer justamente não só sobre isso, mas como todas essas questões que ainda ficam em interrogação na nossa cabeça, tanto na apresentação que o Roberto fez e na de João também. Quando nós seguimos aí adiante, nós vamos ver duas comunicações ligadas ao Espírito de Verdade. São comunicações que eu parei, analisei e entendi que todas essas informações que ele estava passando nessas comunicações, elas iriam naturalmente refletir no Evangelho segundo o Espiritismo e nas obras que naturalmente dão sequência à obra de Kardec. Mas aqui ele já deixou bem claro a sua visão, quando cita a questão do demônio, e João acabou de falar aí agora, né? Ele também cita aqui nessa comunicação, né? Se o espírito do mal vem a confortar, desenvolver o evangelho, exortar-os ao bem, à prática de todas as virtudes, é simplesmente, infelizmente, prova de que ele não existe. Então, isso aí vem corroborar com o que João colocou. E na segunda comunicação, ele naturalmente vai falar da missão que tem que ser desenvolvida por todos ali presentes, ou seja, não só Kardec, mas por toda aquela equipe que dá-se a entender que veio pronta justamente para ajudar na realização da obra, da implantação da doutrina espírita. E ele chama muito bem a atenção quando ele diz, olha, se vocês têm problemas de ordem pessoal, de ordem material, de egoísmo, orgulho, todas essas questões, deixem de lado para não vir interferir na obra, porque se vocês não se melhorarem, nós os usaremos como instrumentos defeituosos, mas estaremos buscando novos instrumentos que nos dê uma condição de realizar o trabalho com perfeição. Tudo isso são orientações que são passadas e nós vamos mais adiante, que a coisa tem que ser muito, muito rápida, né? Na terceira comunicação que está aí, a menina trata justamente sobre a questão da caridade com ostentação. E essa caridade com ostentação, nós não vamos discorrer sobre isso porque nós sabemos sobre essa questão e a síntese da comunicação dela é justamente essa. Quando nós vamos mais adiante, nós vamos para essa amor e liberdade. Aí você vê o Espírito colocar aqui, Deus é amor e Deus é liberdade. Nós sabemos que Deus é a inteligência suprema. E amor e liberdade, na minha ótica aqui, caberia justamente nos atributos da divindade. Mas Deus, em essência, ele é a inteligência suprema, e nós temos que fazer qualquer referência aí, em primeiro lugar, como
inteligência suprema. Né? Muito interessante. Aí, mais adiante, nós vamos observar aqui também a questão da imortalidade. A questão da imortalidade é uma comunicação de Fenelon. E eu, na verdade, li e não achei, assim, entendo o posicionamento de Fenelon, mas não vi nada assim que nós pudéssemos destacar, além daquilo que nós já conhecemos e que já foi divulgado. Mais adiante, vamos pegar a questão da parábola. Essa parábola, justamente, ele narra para nós a parábola do navio, né, cheio de pessoas e de bens, e que entra em uma tempestade. E a síntese disso tudo é quando ele diz que essa parábola é um ensinamento na nossa forma de nos conduzirmos na vida, com sabedoria, prudência e mansuetude. Isso é São Vicente de Paulo, e eu noto também, dentro da maioria dessas comunicações, uma característica muito grande da visão da igreja na comunicação deles. E eu, analisando, fui ver que na Bíblia está lá a recomendação de prudência, mansuetude e sabedoria. Né? Seja manso como uma pomba e prudente como uma serpente. Então, essa é a forma de se conduzir, mas essa condução só chega também para aqueles espíritos que já vivenciaram todas essas tormentas e todas essas tempestades e já amadureceram, e em determinados momentos eles já sabem como agir. É diferente da maioria de nós, que ainda nos debatemos nessas pequenas questões e temos dificuldade de superar e de nos sobressair nesses momentos de dificuldade da vida. Então, fica a sabedoria, prudência e mansuetude como uma forma de orientação também. Seguindo aqui, o Espiritismo, né, e também vem mostrando que é uma comunicação aqui que escreve tua filha. O Espiritismo vem também aqui a questão da consciência. A filha de quem aqui não deu para mim descobrir aqui de quem é que ela é filha. Se ela é filha da pessoa que leu a mensagem, né? Se é filha do médium que transcreveu. É uma mensagem muito interessante, porque essa filha aqui mostra o peso da questão ao apego aos bens materiais, a falta de caridade, de amor próximo, de prática do bem, certo? E muita coisa dessa natureza nós abafamos dentro de nós e não damos a devida atenção para que possamos nos conduzir por esse lado. Eu fico imaginando a filha, seu pai ou a mãe que leu essa comunicação dela, vai fazer uma reflexão profunda, que também sirva, como foi colocado aqui, para todos nós. Depois ela entra também aqui no campo da consciência, né? Que é um juiz severo que preside a todas as ações da nossa vida. E ela nos convida para que nós possamos nos instruir no livro da natureza, escrito pelas mãos do Criador. Seu espírito se eleva e expulsa as paixões materiais e muitas vezes nos desviam. É um guia perigoso essa paixão que vos arrasta. Então, achei muito interessante a comunicação dessa menina também. Muito boa. Depois vamos para aqui na Morada dos Eleitos. Essa Morada dos Eleitos aqui, eu confesso a vocês que eu tentei garimpar alguma coisa nela aqui, mas eu não vi assim, uma matéria relevante mesmo que nós pudéssemos trazer aqui para o destaque. Essa aí eu vou pular essa questão aqui que eu acabei de falar. E mais adiante, eu deixei também aqui a questão do incrédulo, né? A do incrédulo, eu achei muito... Oi? Já deu 9 minutos já, viu? Tá? 9, então, tudo bem. Eu só vou para o incrédulo aqui agora. O outro vou pular. A questão do incrédulo eu achei interessante, porque ele faz elogios à doutrina espírita, logo ele já deixa claro que não é mais incrédulo, ou ele narra a vida de incrédulo. Está escrito por São Bento, aqui eu não sei quem é esse São Bento, mas ele faz os elogios à doutrina espírita, que me chamou muita atenção nessa colocação dele, quando ele diz: aqueles que trouxerdes serão outras tantas ovelhas
entradas no redil, pobres ovelhas meio trasmalhadas. Crede que o mais séptico, o mais ateu, o mais incrédulo, enfim, tem sempre um cantinho no coração que ele desejaria esconder de si mesmo. Ou seja, por mais incrédulo que seja, ele sabe que, no fundo, tem a semente divina plantada lá em relação ao Criador, em relação a tudo que ele colocou em nossas mãos. Bom, eu quero tirar esse tempo final para a comunicação que me chamou mais atenção, que é justamente a comunicação de Moisés, Platão, depois Juliano. Eu achei muito bonita essa comunicação e bastante reflexiva nessa parte filosófica, o Roberto sabe disso. E ele começa questionando, né? Homem, escrever isso, eu achei até uma coisa meio poética quando ele começa a colocar o que é o homem, quem é ele, de onde ele veio, para onde ele vai, Deus, a natureza, a criação, o mundo, sua eternidade no passado, no futuro, o limite da natureza em relação ao ser infinito, ao ser particular. Perguntas que deveriam fazer o homem, criança ainda, quando viu pela primeira vez, com sua razão, acima de sua cabeça, a marcha misteriosa dos astros. Isso é uma coisa interessante, né? Para a gente parar para refletir. O que é que existe acima da nossa cabeça e analisar os astros? Sobre os seus pés, alternativamente revestida com roupas de festa, sob o trépido sopro da primavera. Isso é uma coisa também muito bonita. Se você for analisar filosoficamente, você vê toda essa criação que está abaixo dos nossos pés, a sua grandiosidade, a sua beleza. Isso é muito interessante. Material muito reflexivo para o homem começar a compreender, né? Ou coberta de um manto de luto debaixo do sopro gelado do inverno, ou seja, o céu um tempo fechado, esse nevoeiro. Ou seja, muita coisa que ele coloca aqui, onde ele diz em relação à morte, em relação à vida, que todas as perguntas foram propostas a todos os povos, em todas as idades, em todas as escolas. E aí ele começa fazendo uma série de colocações. É porque o tempo é muito curto, eu gostaria de falar muito sobre essas coisas, mas não tenho tempo para isso. O que eu queria me ater aqui é justamente o seguinte, que a filosofia, a ciência e a religião. A doutrina espírita coloca para nós ciência, filosofia e religião. Nós não temos como abrir mão de nenhuma delas. Mas entendemos, e assim entendo, que muitas pessoas são afeitas à filosofia, outras afeitas à ciência, outras afeitas à religião. Mas nenhuma delas, por maior conhecimento que tenha, pode afastar-se da questão do ensinamento do Cristo, que é do amor para consigo mesmo, do amor para com o seu semelhante, do amor para com a natureza, do amor para com Deus, que é isso que vai nos transformar em melhores seres humanos. O filósofo ele tem toda essa capacidade de raciocinar, de observar em todos os seus aspectos a obra do Criador, assim como a ciência tem o papel fantástico de desvendar esses mistérios que João acabou de colocar aí há pouco também, mas que todo esse mistério, juntamente com a filosofia, ele tem que trazer em uma linguagem mais clara, mais sintética, para que as pessoas simples, que não têm a capacidade científica e filosófica de compreenderem todo esse mecanismo. Assim como as pessoas mais simples também possuem uma capacidade muito grande, amorosa, afetiva, certo? De cuidado, de amor ao próximo, que talvez o cientista e o filósofo também não as possua naquele momento. Então, essa grandeza de ensinamento, essa capacidade da doutrina de acolher todos os setores do conhecimento e agregar também todas as pessoas simples e humildes de coração, é que nós vamos começar a perceber o campo que nós temos para estudar, o campo que nós temos para nos aprofundarmos nesse sentido. A questão dos entendimentos, eu acho que completou o tempo, viu, Roberval? Eu irei ler 15 segundos. A questão do entendimento, né, uma mensagem que é atribuída à vossa avó, não sei se é de Kardec,
Mas ela diz: examinai e julgai. Não aceitei julgamentos acabados, senão depois de passados pelo crivo da razão. Duvidai longamente, se não tiverdes certeza, mas não negueis jamais aquilo que não compreendeis. Examinai seriamente. Só o preguiçoso, o não inteligente, o indiferente, aceita como verdadeiro ou falso tudo que ouve afirmar ou negar. Enfim, meus filhos, fazei esforços para vos tornar sérios e úteis, a fim de bem compreenderdes a missão que vos foi confiada. Nunca é demasiado cedo para vos ocupardes do bem e do bom. Fechado. Muito bem, eu sei que é um esforço grande, porque analisar 14 comunicações não é fácil, mas aí é por isso, gente, que os 3 artigos imensos demandou 45 minutos, praticamente 50 minutos, então cada um da gente agora só teremos 3 minutos. Vamos ser breve, porque senão não dá tempo ele voltar o tempo para eles, né? Aí, Robertinho, 3 minutos, marque aí. Wilson, você com a palavra, meu amigo. Fechado seu microfone, Wilson. Isso. Beleza. Saudações fraternais. Veja só. Começou. Me ouvindo? Estão me ouvindo? Sim, tá ouvindo, tá ouvindo. Sim. Viu? Aqui, eu sei que não dá para falar tudo, porque realmente são textos enormes, mas eu vou me deter aqui mais nessa comunicação. Deixa eu ver aqui que... Falando ainda sobre essa questão sobre essa comunicação do espírito, dos ditados espontâneos, do espírito verdade, né? E isso me fez despertar para uma questão, para uma situação onde há um ditado, não sei se isso tem uma base doutrinária na própria codificação, sobre o início da doutrina espírita ter surgido lá na França através de Kardec, e na própria França o espiritismo não ter progredido, ou pelo menos não ter avançado quando chegou no Brasil, trazido por outros ceareiros, né? Então, aqui nessa comunicação do Espírito Verdade, eu acredito que pode ter uma justificativa para que a gente consiga entender o porquê do Brasil ter sido escolhido, pelo menos é o que vem na minha análise, né? Aonde ele diz assim, ó, deixa eu pegar aqui o trecho, se eu consigo enxergar aqui, onde ele diz, ó, se o mais leve preconceito de orgulho, de egoísmo e de interesse material encontra um lugar em vossos corações, não nos serviremos de vós, senão como o artesão que emprega provisoriamente uma ferramenta defeituosa. Iremos a vós até que tenhamos encontrado ou provocado um centro mais rico que vós em virtudes, mais simpático à falange de espíritos que Deus enviou para revelar a verdade aos homens de boa vontade. Então, com base nessa informação, eu fico a imaginar. Então, esse centro de virtude e de boa vontade poderia ter sido, segundo as palavras aqui do Espírito Verdade, a época que o Brasil recebeu o Espiritismo, e dizem que é bem notável que o Espiritismo teve muito mais avanço do ponto de vista de divulgação e de prática do que a própria França, seria isso. Uma outra situação que, se o tempo ainda restar, é sobre a comunicação do espírito Jobardi, né? A Jobardi, dessa conotação que ele dá, completamente diferente do que Kardec, mais abaixo, vai falar, mostrando a própria limitação dele para tratar de assuntos sérios como esses que estão sendo tratados aqui, nesse caso dos ditados espontâneos, né? É isso. Vamos complementando aí. Muito bem. Marco Pessoa, você com a palavra, meu amigo. Bom dia a todos. Na verdade, eu vou me deter aqui sobre a formação da Terra, que está lá na Gênese, no capítulo 8, no item 4, sobre essa questão da teoria de incrustação, que é a formação da Terra.
E aí Kardec ele vai tomar como base 3 teorias básicas. A teoria da projeção, que é a formação do Sol, que é anterior, independe dos planetas. Isso vai contrariar todas as evidências científicas que o Sol nasceu antes. E a teoria da incrustação, que é a segunda, que Kardec discute aí, tendo como bases científicas e dando alguns pareceres, que, na verdade, sem base científica, Deus criou o mundo provavelmente em 6 dias ou 4.000 anos antes da era cristã. Ele coloca alguns pontos referentes a essas questões e adota uma outra terceira, que é a teoria da condensação, que ela vai se fundar na agregação, condensação de matérias cósmicas, tendo como base os elementos constitutivos, que é o que nós chamamos de fluido cósmico universal, e que parece-nos, assim, para o nosso entender, que essa na verdade, um dos pontos cruciais que vai levar uma reflexão mais profunda, porque ela veio até ter sido renomeada, agora no século XX, com o nome de hipótese nebulosa. Então, a doutrina espírita vai adotar esse contexto, que é justamente que todas essas ações nasceu de uma substância primitiva, que é o fluido cósmico universal, e que Galileu vem esclarecer, deu essa mensagem na Sociedade de Paris, e está lá na Gênese, no capítulo 6, no item 17. Então, a partir desse momento, a gente faz uma reflexão sobre o que tem-se ainda a ver, e às vezes eu fico assim observando, às vezes, todas essas outras questões, tanto da médium, de cura, quanto as outras comunicações subsequentes, elas referem-se justamente à nossa prática diária, o que nós somos. O que muitas vezes nos julgamos, porque Kardec ele chama a atenção a respeito da questão do orgulho, do egoísmo, da nossa prepotência, e eu fiquei muito assim, buscando entender isso por conta de determinadas questões. Às vezes a gente levantou a primeira página do livro da vida, no seu contexto maior do mundo espiritual, e nos acreditamos senhores de um destino, ou, consequentemente, podemos julgar todo e qualquer fenômeno à base do que nós conhecemos. Longe nós estamos de entender a realidade espiritual, essa condição que permeia o mundo espiritual. Marcos, terminou o tempo, viu? Valeu, meu irmão. Muito bem, Beto Brandão. Me ouvindo? Roberval, feche seu microfone, por favor. Estão me ouvindo, não? Sim, sim. Beleza. Antes de cronometrar, e cadê Anderson hoje? Senti falta do Anderson. Anderson tá fazendo colheita de manga hoje, não pôde participar, não. Mande para mim pelo correio. Gente, é muita coisa aqui, viu? Eu separei aqui. Esse primeiro da Terra, seu Jorge aí, ele faz a carta e diz assim: saudação cordial e respeitosa ao autor da etnografia do mundo espírita. Eu achei que ele foi irônico com Kardec, viu? Etnografia é estudo, é como se Kardec inventasse esse estudo. A primeira coisa que eu percebi. A outra coisa aqui foi que Kardec não falou da formação da Terra. Ele deu uma lição a gente de não acreditar em tudo que os espíritos falam.
E ele fala uma coisa interessante, que ele diz que os espíritos não podem fornecer todo o material para a gente e deixar a gente preguiçoso. E dentro da casa espírita a gente faz muito isso. Parece que a gente perdeu aquele tino de pesquisar em tudo, a gente quer tudo dos espíritos. A outra coisa, ele diz que tem duas maneiras de se instruir com os espíritos. Uma, diretamente, pelas comunicações. A outra, quando eles encarnam, para nós aprendermos com ele. Achei isso interessante também. E ele diz uma coisa interessante aqui. Ele diz que os espíritos não revelam as coisas se não chegar no tempo. Tudo tem que chegar no tempo. É a ciência avançando, como o Roberval falou, junto com a religião, tudo isso aí. A outra coisa que eu destaco aí diz assim, ó, que distinguir o verdadeiro do falso é ainda um grande trabalho difícil da doutrina espírita. E ele diz que só se faz isso estudando, praticando a caridade. E depois diz do médium. Infeliz do médium que acredita em todos os espíritos, que se tornam médios fascinados, que os espíritos começam a dominar. Temos isso muito dentro da casa espírita. A outra coisa aqui, da carta aí do cidadão, eu achei interessante que é uma carta de um doutor que ele resolveu estudar aquele fenômeno daquela senhora, que é o fenômeno de cura. Achei interessantíssimo também isso aí. E ele diz assim, o paciente, quando se julga curado, abandona. E ele diz também que com essa mulher não foi diferente, não. Muitos que se acharam curados, ó, abandonaram. A gente faz isso na casa espírita. Algumas pessoas que nos procuram, né? E se sentem já curados. E esse aí de Roberval, meu irmão, é uma salada de fruta, não? Anjo das crianças, ela diz aqui que o trabalho dela não é no momento de vigília, é quando as crianças dormem. Eu entendi assim no final. É uma missão interessante, é diferente do anjo guardião. Né? Ele disse que Beto, terminou o tempo, viu? Se tiver mais tempo aí, eu vou falar sobre as outras, que tem muita coisa interessante. É. Beleza, muito bem. Fred, você, Fred? Bom dia a todos. Realmente 3 minutos é muito pouco, viu? Eu acho que a gente tinha tempo suficiente aqui para 4 ou 5, né? Pelo que falta ainda. Eu vou falar basicamente rapidamente sobre os dois primeiros itens, né? A teoria da formação da crosta é bem interessante, da Terra, né? Porque ele tem relação com o artigo do mês passado, né? De abril, dos pré-adamitas, né? Que não foi um tema escolhido pela maioria, mas é um tema bastante interessante também, que eu sugiro o estudo e a leitura de quem ainda não fez, né? Que tem relação com isso aí. E demonstra claramente aquilo que vocês já estão dizendo aí, né? Que não é porque um espírito desencarnado diz alguma coisa que significa que seja uma verdade universal, né? Que seja uma colocação que diga respeito a uma verdade coletiva. Pode ser a experiência daquele espírito. Não vamos esquecer nunca que espíritos que acreditam em determinadas teorias, quando encarnados, muitas vezes mantêm as suas ideias no mundo espiritual e continuam defendendo as suas bandeiras, continuam defendendo as suas verdades, as suas fés. Então, nem tudo que vem do mundo espiritual, dos desencarnados, ficou bem claro aí nessa mensagem de Jorbay, nos comentários de Kardec, pode ser traduzida ao pé da letra ou entendida como verdade universal. Esse seu Jobard mesmo, ele vai ser alvo de críticas durante o estudo da Revista Espírita, aí, inclusive pelo próprio Kardec, que eu tinha respeito por ele, que tem respeito por ele. Vocês percebem que ele trata a mensagem de Jorbard com muita educação, com cortesia, porque fazia ele parte do ciclo de amizade, né, do professor Hipólito Leon Denisard, né? Mas que a mensagem dele foi, de certa forma, totalmente modificada e totalmente desmentida, entre aspas, né, claro, né, no livro A Gênese.
né? Em especial no capítulo 7, e em quase toda a obra, onde Galileu e outros espíritos que lá assinam a obra estarão demonstrando que essa teoria não tem substância científica, né? Em relação a médium, né? Nós vimos no mês passado, nas mensagens das cartas do professor Pierre, né? Que começou a falar sobre a médium de cura Gurdu, né? E agora com esse médico relatando as experiências dela, né? Inclusive ele cita um caso bastante interessante. Eu não consegui achar ainda no Google e outros lugares que fim deu aquela experiência de cura de um câncer, ou praticamente de cura de um câncer já em estado terminal, né? Que ela teria, com o auxílio da espiritualidade, provocado isso no século XIX. Eu mandei no grupo de estudo Fred, aí um livro em PDF. O tempo terminou, viu? Pois é, eu acho que esse tempo foi mal cronometrado, viu, Itamar? Não, Fred, Robertinho, não marca o tempo. Se a gente observar as regras iniciais aprovadas por a gente, ficou certo que seria 10 ou 15 minutos para a apresentação, 3 minutos para cada um, voltaria 3 minutos para os apresentadores e 2 minutos depois para a gente. Às vezes a gente bota 4 ou 5, porque tem isso. pouco. É porque não está acontecendo isso todo domingo, dessa forma porque organizada. Tem muita gente. Tem muita gente, aí quando tem pouca gente, nós só estamos com 8, né? Mas a regra apresentada foi 3 minutos, aí depois volta a réplica para 2. Foi a regra apresentada, aprovada por todos nós. Agora, quando tem pouca gente, a gente bota 4, 5. Isso é para todos os grupos, foi uma regra estabelecida por todos nós. Mas beleza, 3 minutos, a gente volta depois, 2 minutos para completar, fique tranquilo. Robertinho, marque 3 minutos para mim, meu amigo, por favor. Pronto. Vamos nos lembrar desse artigo que o Robertinho apresentou sobre o seu Jobardi, que a gente já conversou muito sobre ele em vários artigos, né? Um assinante que mandava cartas para Kardec, né? E vamos ver depois seu Jobardi desencarnado, ele desencarna em 1861 e passa a ser um dos espíritos colaboradores da codificação. Várias mensagens que ele vai trazer, e aí eu vou chamar a atenção de vocês. No Céu e o Inferno, Kardec coloca ele lá, classifica no meio de espíritos felizes. Tem mensagem de senhor Jobardi de espíritos felizes. E na Revista Espírita de abril de 1868, ele vem trazer, num artigo chamado O Fim do Mundo, em 1911, o senhor Jobardi vem trazer uma mensagem maravilhosa mostrando, né, a impossibilidade desse fim de mundo físico. Muito interessante. Mas eu queria também reforçar o que Beto trouxe, né, nesse artigo, de que os espíritos não dirão a todos, tudo a todos. Aí vamos lembrar daquele artigo que a gente estudou em abril de 1858, período psicológico, né? Isso é muito interessante. Nas cartas apresentadas por João, né, sobre a senhora, sobre a médium de cura, veja uma coisa que me chamou a atenção, que foram 152 casos fichados. E aí a paciência para o tratamento seguido e metódico, muito bem explicado pelo doutor Morreri, eu acho que é esse nome, não sei se é esse, né? O Morreri. Mas uma coisa também me chamou a atenção, quando no final ele vai dizer, olha, o espiritismo traz a fonte e a ciência traz o controle, ou seja, a ciência sendo utilizada como instrumento de controle, e aí ele vai utilizar a racionalidade na observação. No artigo de Roberval, me chamou a atenção o seguinte, 14 mensagens, e ele não levou, Kardec, eu pesquisei, Kardec não levou nenhuma mensagem para os livros básicos. Significa dizer o quê? Que as comunicações espontâneas nem sempre tiveram, né, de Kardec, a importância por trazerem não tantas informações quanto nas evocações, que inclusive a gente tem apresentado. Não quer dizer com isso que ele não tenha levado ditados espontâneos para a codificação. Vamos ver no Evangelho segundo o Espiritismo várias, vamos ver no Livro dos Médiuns várias, mas nesse caso específico, dessas 14, eu pesquisei e não achei nenhuma similaridade com ou nenhuma dessas mensagens levada para lá. Tem assuntos semelhantes? Por exemplo, no primeiro vai falar, nós vamos ver missões e ocupações dos espíritos no Livro dos Espíritos, na de ostentação, no Livro dos Espíritos, na 888, né? Na Amor e Liberdade, nas leis morais, na lei de liberdade, que é similaridade.
mas as mensagens em si não foram levadas para lá. Mas, de qualquer sorte, bons artigos que ampliam mais nossa compreensão da doutrina. Muito bem. Muito bem, também, dentro do tempo. Acabou. Robertinho, retorno 3 minutos para você. 3 minutos. Então, deixa eu programar aqui. Pronto. Olha, primeiro, deixa eu pedir desculpa a Roberval. Roberval não ficou um tempo que acabou a energia aqui, desligou a tela e eu fiquei meio perdido, viu? Tá? Por isso que eu não coloquei os 8 minutos para você. Mas é o seguinte, em relação a esse texto que o Kardec, ele fala no final que ainda é motivo de estudos, de análise, ele faz uma conclusão na Gênese, lá no capítulo 8, nos itens 4, 5 e 6. Né? Então, ele conclui dizendo que não tem sentido esse artigo de Jobardi, né? Onde ele fala sobre a questão da soldadura desses satélites ou planetas com o nosso globo terrestre, que não existem indícios dessas soldas, dessas uniões desses satélites e planetas. Né? A segunda, a questão dos germes, se foram trazidos seres, né, de outros mundos para o nosso, né, de onde é que teria nascido esses germes, a origem desses germes, para que houvesse a ramificação desses seres em nosso planeta. A outra coisa que ele faz uma colocação interessante é sobre a questão porque lá no artigo diz que pela Lua não ter aceito, né, a associação, a união através de seu livre-arbítrio, então criou-se frestas que foram cobertas por água, então a questão dos oceanos. Então Kardec ele questiona lá nesse artigo, ele diz o seguinte: e se a Lua tivesse aderido a essa incrustação? O que seria dos oceanos? Para onde iria? Então, isso é interessante para a nossa reflexão, e é isso que está sendo debatido. O Roberval também fez uma colocação sobre isso, sobre a questão do questionamento que a gente precisa fazer às comunicações mediúnicas, né? Que hoje, principalmente quando a doutrina veio para o Brasil, a gente, e com as comunicações do Chico, ele não é culpado disso, né, de forma alguma, mas um problema é que nós aderimos que todas as comunicações deveriam ser aceitas. Então, as casas espíritas precisam rever isso. Então, dentro do movimento, está havendo, assim, divulgações de textos, né, onde as pessoas recebem, diz que foi o espírito tal e se divulga como verdade. Então, o cuidado que a gente precisa ter em relação a isso, rever, né? Então, isso já foi discutido no grupo de estudo, né? O Itamar já está falando da criação da sociedade, então tudo isso eu acho que vai auxiliar a gente a rever esses critérios que estão sendo utilizados na atualidade e que estão de desacordo ao trabalho feito por Kardec. Tempo terminado. Beleza, 3 minutos para você, João. Está ouvindo? Tá? Sim, muito. João, pode falar que estamos ouvindo. Tá? Olha que coisa. Muito bem. Eu quero chamar a atenção em uma das mensagens do Espírito Verdade, ou de verdade, ou da verdade. Ele coloca aqui umas coisas. Ele diz assim: se não estiverdes animados do amor ao próximo, e por um desinteresse sem limites. Quem teve desinteresse sem limites na Terra? Não é? Vamos pensando. Se o desejo de conhecer e propagar a verdade, cujas vias deveis abrir à posteridade, não for o único móvel a guiar os vossos trabalhos, se o mais leve pensamento íntimo de orgulho, egoísmo e interesse material achar lugar em vossos corações, não vos serviremos de vós, senão como um artífice que provisoriamente emprega a ferramenta defeituosa. Viremos a vós até que tenhamos encontrado ou provocado um centro mais rico do que vós em virtudes, mais simpático à falange
de espíritos que Deus enviou para revelar a verdade aos homens de boa vontade. O Wilson questionou por que não vigorou na França. Está aí explicado. O Espírito Verdade previu Kardec enfrentar batalha árdua entre os seus cômpares da sociedade, a turma científica e a turma mais, como eles falam, mística. Assim chegou no Brasil Bezerra de Menezes, se enfrentou o mesmo problema no início da Federação Espírita Brasileira, e ainda até hoje, em nossos dias, infelizmente, eu vou repetir, infelizmente, tem companheiros que não admitem Jesus no Espiritismo, querem tirar a todo custo, ainda não aceitam estudar os evangelhos nos originais. O Evangelho segundo o Espiritismo é uma explicação racional somente, mas eticamente não muda uma vírgula. Então, a pergunta 625, o modelo é Jesus. E o que é que Jesus ensinou lá nos evangelhos? Então, gente, é melhor a gente repensar algumas colocações. Eu não me lembro, ainda tem um minuto aí, o Roberto, tem um minuto aí? Não, você tem 10 segundos. Então até a próxima semana. Muito bem. Roberval, 3 minutos. Ok, Tamar, vamos iniciar logo aqui pela última fala sua. Eu não afirmei que esses textos estavam inseridos nas obras. Eu falei que foi dado um tópico inicial e foi desenvolvido depois por outros espíritos, certo? E foi inserido na codificação. Se você olhar com atenção, os toques que foi dado ali foi antes do Evangelho segundo o Espiritismo e vai surgir esses temas de forma mais clara e ampla lá. Não falei que foi transcrito daqui para lá. E vi também a questão das comunicações posteriores. Voltando aqui ao que nós estamos observando, o João fez uma colocação muito interessante, eu puxo muito também por essa linha. Mas eu vi também aqui na comunicação de Moisés e Platão, os caras falando da questão da que a gente possa escrever sem medo, misticismo e racionalismo. Fazer ecletismo no ecletismo. Fazer-o como os antigos, apoiados na tradição histórica mística e legendária, sempre, porém, com o cuidado de não sair da revelação. Acho que nos faltou a todos, recorrendo às luzes dos espíritos superiores, votados missionariamente à marcha do espírito humano. Esses espíritos, por mais elevados que sejam, não sabem tudo, só Deus o sabe. Além disso, e tudo quanto sabem, nem tudo pode revelar. Onde ficaria, então, o livre-arbítrio do homem, sua responsabilidade, seu mérito, seu demérito? Então, é um questionamento filosófico profundo e vem afirmar que os espíritos sabem, não podem revelar, porque nós não temos ainda a capacidade de perceber. Mas a filosofia, ela tem ânsia de passar informação. Certo? Ela tem ânsia, e ele mostra aqui essa ânsia, esse desejo. Aí fica para a gente mastigar isso mentalmente. Misticismo, como é que Platão viu o misticismo? É da mesma forma que nós temos o conceito. Kardec era místico? Tem questionamentos em relação a isso. Eu não, na minha ótica, não. Mas são coisas para serem repensadas. E quando ele diz aqui, não se afastar da revelação, nós não podemos nos afastar de Jesus de maneira nenhuma, porque não tem Platão, não tem Sócrates, não tem Kardec, não tem ninguém. O ser mais perfeito que pisou aqui sobre a Terra foi ele. E quem tem o manual para que nós possamos nos desenvolver em todos os aspectos é ele. Todos eu acho de forma maravilhosa. Eu não tenho capacidade, a minha capacidade de conhecimento científico é muito pequeno, filosófica também. Aonde eu me apego mais um pouco é na capacidade de perceber as nuances do ensinamento do Cristo para nós nos tornarmos melhores seres humanos. Cada reencarnação a gente vai evoluindo uma parte. O segundo faltou aí. Tempo terminado. Cadê um segundo antes? Tá vendo aí, Alberto, o que o Robertinho está fazendo com você? Robertinho é gente boa, meu irmão. Aí é amigo do
Wilson, 2 minutos para você, Wilson. 2 minutos. Eu ainda quero comentar sobre... Tem que desligar os microfones aí, ó. Tem alguém com áudio Quem está com o microfone aberto, desliga. É João. João de Baixa Grande. Pronto. Beleza. Eu ainda quero me ater aqui às cartas do doutor Mortier sobre a senhorita Desirê Godu. Aqui quando o doutor vai falar dos casos das moléstias diversas, das quais ela curou, né? Ou pelo menos ela, através da mediunidade de cura, ele fez esse relato. E é interessante aqui, eu acho que me despertou nisso, porque nós estávamos, ou melhor, nesse período, era em pleno século XIX, meados do século XIX, o espiritismo ainda estava surgindo, não se tinha toda aquela, digamos assim, credibilidade, ou pelo menos as revelações que Kardec trazia, não era do conhecimento da grande maioria do público da França, né? E esta senhora, com a mediunidade e, com certeza, a qualidade ou a condição moral, pôde despertar neste doutor, neste médico, que com muita ética ele trouxe à baila esses feitos realizados pela senhorita Desirê Godu. E eu estou trazendo dessa forma para comparar com hoje, né? Quando a gente vê alguns casos de médiuns espíritas, digamos assim, que tem alguma relação com curas. E o quanto muito de nós outros fica com o pé atrás em fazer algumas críticas ou considerações sobre essa questão da cura, né? Já porque a gente viu vários médiuns que acabou derrapando moralmente por conta de não darem conta da própria administração da sua mediunidade do ponto de vista da ética e da moral, né? Assim dizer. Então, parabéns para ela e Kardec ter trazido esse artigo aqui. Beleza. Marco Pessoa, 2 minutos para você. Bom, eu concordo com o Wilson. Eu acho que a questão maior é que, às vezes, a gente ainda não desconstruiu a ideia de estar no poder. E, às vezes, a gente demarca sobre o que é procedente ou não, e a gente deixa de fazer um estudo, uma análise mais aprofundada, principalmente em torno das diversidades mediúnicas que estão por aí, e que a primeira coisa que nós fazemos é fazer uma crítica do que nós sabemos ou que nós imaginamos saber, e que, no geral, as pessoas acabam colocando de lado momentos que poderia reservar um processo de aprendizagem e deixando apenas surtir efeito a crítica destrutiva em relação a esse ou aquele médium. Infelizmente, a gente tem, no movimento espírita, pessoas que se acham autodidatas e que estão acima do bem e do mal, e que, às vezes, acaba colocando a doutrina também na berlinda em razão da sua postura ética e moral, e apenas fazer determinados julgamentos. A gente sabe que isso tem acontecido. E você se reserva a fazer um estudo e, principalmente, dar uma conotação, se isso é viável ou não para os centros espíritas, porque nós somos os primeiros a rechaçar determinados fenômenos. Ao invés de fazer um estudo aprofundado, nós nos limitamos ao nosso orgulho a determinar o que é certo ou o que é errado dentro da doutrina espírita. Beleza. Beto Brandão, 2 minutos. Vou fazer aqui um resumo bem rápido aí. Negócio Itamar, Beto. Espera um pouquinho. Eu ia falar isso, Fred. Eu vou passar meus 2 minutos para Beto aí, viu? Pode ficar com 4, Beto. Quem é esse generoso que está passando? Fred. É eu. Fred reclamou do tempo, está dando tempo, Fred? Vamos lá. Rapaz... 2 minutos é muito pouco tempo para falar. Vou aumentar para débito aí. Beleza. Ele tem a eternidade. Eu vou aí Robert Val aí nessas cartas aí.
Tem uma interessante, que o João já colocou aí, que são os conselhos. Ele diz a Kardec o seguinte: para fazer sua missão na Terra, amor ao próximo e desinteresse sem limite, caridade. E a gente muitas vezes só fica na filosofia. Desejo de conhecer e propagar a doutrina. Deseja estudo e propagar sua verdade. Não está propagando um bocado de besteira aí. E não ser o único móvel que guia os trabalhos. Muitos dirigentes querem ser dono da casa espírita. Muitos, como falaram aí, detentor da verdade e tudo mais. Depois, quando ele fala da imortalidade, eu percebi aqui que se não fosse a imortalidade, para que se melhorar? Para que tentar ser melhor na Terra se não existe a imortalidade? Para que criar laços de amor? Para que criar tudo isso? Eu achei interessante isso aí também. E sobre o Espiritismo, uma coisa interessante, ele diz assim, ó, o Espiritismo já existia desde a criação, mas não foi conhecido senão por poucas pessoas. Então, o Espiritismo não foi criação, já existia essa lei. É lei imutável. A lei dos espíritos aí que vem trazendo conforme a evolução de cada um. Agora ele coloca, só que agora a nova era que traz a doutrina espírita uma luz mais clara para que a gente possa aprender. Achei interessante isso aí, ó. Por ser uma lei universal, os espíritos trazendo, eu achei interessante que já existia desde a criação. Aliás, as leis divinas imutáveis, né? Só são reveladas de acordo com a evolução de cada planeta. E sobre a consciência aqui, ó, ele diz que mesmo a gente tendo consciência dos postulados espíritas, nos deixamos levar pelas nossas imperfeições. E aí acontece, muitas vezes, o que acontece na casa espírita. Cada um quer fazer do seu jeito, é o achismo. Não. Se a doutrina está ali, a gente tem que estudar. Não é como faziam os apóstolos, não é quando eles entravam em discussão, principalmente Paulo e Pedro, juntavam a assembleia para ver. Não, vamos juntar aqui para ver como é que vai fazer. Se a gente tivesse essa maturidade, seria ótimo para a gente. E sobre a criação lá da formação, eu achei interessante que Kardec diz assim, ó, não só essa teoria, mas várias teorias já foram trazidas pelos espíritos. Não só aquela. Então, Kardec, o que ele colocou na Gênese, pelo que eu entendi aqui, foram vários artigos nesse sentido, e ele colocou aquele que universalmente estava dentro da universalidade dos espíritos. Eu entendi desta forma. Tá certo? Eu estou gostando desse estudo, sabe por quê? Além de aprender, a gente está aprendendo a ser sucinto, que a gente fala demais, não é? Resumir. As minhas palestras, a partir de hoje, vão ser melhores. Valeu! É isso aí, eu vou pegar as últimas, marque meu tempo, Robertinho, as últimas palavras de Breto, né, quando Kardec diz justamente isso, que várias teorias foram trazidas através de médios desconhecidos uns dos outros, mas nem por isso é considerado como verdade. E aí, no final desse artigo que Robertinho apresentou, ele vai dizer, o critério do ensinamento dos espíritos é a lógica, a razão, examinar como se fosse um simples mortal, ou seja, como se o espírito fosse um da gente, tranquilamente. Roberto, meu amigo, me desculpe se eu deixei transparecer que você fez essa afirmativa, mas não foi essa a minha intenção, não. A minha intenção foi de um observador, né, que percebeu que Kardec não levou essas 14 comunicações espontâneas para as obras da codificação. Então, de jeito nenhum, eu não fiz essa afirmativa. Se você entender assim, me desculpe. Mas eu vou trazer uma informação com o João. João e o Wilson, quando falou sobre a questão da relação Espiritismo, Brasil e França, 4 milhões de adeptos do Espiritismo no Brasil. Verdadeiramente, eu acho que poucos compreendem e estudam o Espiritismo. O restante é uma mistura aí, uma miscelânea de Espiritismo com catolicismo, com um bocado de coisa que não tem nada a ver. Eu posso fazer uma autoanálise que Itamar, nesses 8 meses de estudo, aprendeu muito mais o que é verdadeiramente o Espiritismo do que nos 40 anos atrás. Esse estudo, essa convivência com vocês e os outros grupos me fez perceber e entender verdadeiramente e conhecer
e entender verdadeiramente o que é o Espiritismo. Até então, eu estava indo aí, sendo levado pelo vento de uma série de informações deturpadas do que é o Espiritismo. Ok? Roberto, vai abrir o microfone, tem algum comentário? A gente abre espaço para você. Sim, o meu comentário é rápido. Eu vou pegar essa última deixa sua aí, Tamar. Eu entendo muito bem a necessidade do Espiritismo base e tudo que nós colocamos aqui para não ser repetitivo. O que eu quero colocar é, se você chega na casa espírita, como aconteceu comigo agora, um pessoal me procurando, coisa muito simples, já aconteceu com todo mundo, que quer falar com o irmão que desencarnou há 19 dias. E o marido chega na porta, deixa a mulher e sai correndo com medo. E a mulher toma coragem de entrar para poder conversar comigo. Se você pega uma pessoa dessa e você vai pegar essa base que nós estamos estudando agora, a coisa não funciona. Você tem que ir no beabazinho, pegando o catolicismo dela, introduzindo as ideias espíritas, para que ela comece a ter acesso, informação, essa questão toda. Vai entrar a mistura de catolicismo? Vai o que for, você vai ter que começar a implantar a ideia espírita devagar, lentamente, na cabeça dessas pessoas. Você não pode pegar uma pessoa dessa e jogar o livro dos espíritos na caixa dos peitos dela, a força de expressão. Você tem que ir trabalhando passo a passo, ver quem é seu público, o que é que você pode apresentar, o que é que está mais próximo dela, e a visão espírita é diferenciada. O programa de rádio é feito com essa intenção aqui, e as pessoas começam a ter uma outra visão da doutrina espírita, e já está surgindo pessoas novas, que aí vai se montar um grupo de estudo aqui também. Mas as pessoas que vão entrar conscientes que elas precisam estudar. Então, nós teremos duas formas de apresentar o Espiritismo, uma forma única. Eu acho muito bom isso aqui para a gente, mas para você implantar isso dentro da casa espírita, com pessoas que estão chegando agora com esse nível de dúvida, meu amigo, a gente espanta. Então, vamos acolher, passar informação lentamente para elas, para que elas possam compreender, entender e ir se adequando. Mais adiante, a gente vai abrindo caminho, porque luz demais, o que acontece? Cega. Eu penso dessa forma. Me permita só uma observação. João depois eu quero falar uma coisa, rapidinho. Quem abriu o microfone aí, Robertinho? Deixa eu falar, Robertinho, um minutinho. Abre espaço para você. Um segundo só, viu? Certo. Pode falar. Não, eu só queria colocar que o que Roberval falou é interessante, que está no Livro dos Médiuns, no capítulo 8. Ele fala sobre isso, sobre o propósito da doutrina espírita. Primeiro é espiritualizar, para depois falar de espiritismo. Tá? Então, alguém que queira adentrar, entra lá no capítulo 8 do Livro dos Médiuns, que fala sobre isso, viu? Tá, pode falar. João estava presente numa Semana Espírita Vitória da Conquista, 1977, quando Aristóteles Peixinho, o pai de Peixinho, trouxe uma alegoria, uma metáfora interessante com o conhecimento. E ele disse, olha, se você recebe, você está serrando uma madeira com um serrote cego, e depois alguém lhe dá um serrote novo e amolado. Depois de um certo tempo, a pessoa volta, encontra você com o mesmo serrote velho, a pessoa vai tomar aquele serrote novo que não lhe foi de serventia. Então, a gente tem, lógico, dosar o conhecimento de acordo com a capacidade de entendimento. Agora, a gente aprendeu o que a gente está aprendendo, e chegar lá na casa espírita, ensinar tudo aquilo que ensinaram errado para a gente, o serrote não valeu nada. Agora, dosar de acordo com a capacidade de entendimento, aí eu concordo plenamente. Né? Mas ensinar o errado, Itamar nunca vai ensinar as coisas erradas que aprendeu. Ontem eu fiz uma palestra para o Senhor do Bonfim, um texto maravilhoso de André Luiz Peixinho sobre a caravana da fraternidade. Mas eu pontuei cada um item e trazendo para o conhecimento de Kardec. Não feri nem magoei ninguém, mas foi algo novo, inclusive para eles entenderem. Ok, mas isso é ótimo, a gente está construindo. Continua aberta aí as discussões e a gente pode continuar no zap por causa do nosso horário. Maravilha de estudo, de entendimento, de compreensão. A gente agradece a todos vocês e vamos fazer a nossa oração final. Vamos agradecer a Deus a oportunidade do convívio e da aprendizagem. Aí embaixo não é tri, não? E assim, Senhor, nós te agradecemos o convívio com todos esses irmãos encarnados e desencarnados e te pedimos,
dai-nos a tua paz e amplia a nossa compreensão para que possamos nos tornar cada vez homens de bem. Que assim seja. Ok, meus amigos, vamos... Quem quiser ser o coordenador aí, de mês de março, se prontifique, joga no zap aí, viu? Só teremos Deus há 8 anos, aí o mês de março será outro coordenador. O Wilson quer falar aí, pediu aí. Se quem quiser sair, sai, é bom. Não, eu só queria dizer, só bem rapidinho, em relação a essa questão das evocações, será que, diante desse estudo, eu já vi aí várias revelações aí de todos, a mudança que houve na questão da compreensão da doutrina, e a gente fazendo alguns ajustes do caso de quem precisa fazer, né? Da conduta, da moral. Será que a gente não poderia, uma vez por mês, se reunir num lugar e fazer uma reunião séria de evocação? Depois da pandemia, Wilson, eu mesmo não participo, eu tenho declinado convites, inclusive aqui em feira, em outros lugares, para fazer palestra presencial. Eu não participo de atividade presencial enquanto a pandemia tiver. Eu não me vacinei, eu já sou do grupo de risco, entendeu? Eu sou contra a abertura de casa espírita antes da pandemia, ou antes de terminar a pandemia. Quem quiser abrir, a responsabilidade é de quem quiser. Pensamento meu. Eu não participo de nenhuma atividade presencial antes de terminar a pandemia. Depois, isso é depois. O Beto quer falar aí, ó. Quem quer falar aí? Posso dar uma palavrinha? Pode, Beto, pode. Esse assunto que Roberval levantou é importante. Agora, a gente separar as coisas. Tem gente na casa espírita para receber só o atendimento. Ela não quer ficar. A gente faz o atendimento, o consolo. A outra são pessoas que nos procuram para ficar. Ela quer aprender. Para essas duas coisinhas. Aquelas que chegam para aprender, nós temos que ter um pouco de cuidado. Isso eu discuti aqui essa semana. Porque cada pessoa na casa espírita, ela tem, vamos dizer assim, uma tendência. Um tem tendência para o estudo, o outro tem tendência para o trabalho social e quer que a casa espírita tenha prioridade uma das duas. É assim que acontece. Quem trabalha no bem faz as suas palestras dizendo tem que praticar caridade, tem que ir não sei o quê. Não é assim. Quem trabalha com estudo quer que aprenda a doutrina, coisas básicas. A gente tem que ser meio termo. Eu acho que a casa a gente faz isso. Tem o estudo daquelas pessoas que já têm um conhecimento e nós fazemos aquele estudo mais aberto para as pessoas que estão chegando. E é totalmente diferente. Então, eu concordo com o Roberval aí. Agora tem que separar. Um vai para a casa espírita. Quer ver uma coisa que a gente faz aqui, Roberval? Que o pessoal se reta comigo? Não tem a doutrinária? Tem pessoas, a gente dá o passe depois da doutrinária. Mas quem chegar, tem 2 passistas lá, toma seu passe. Ó, só vim tomar o passe. E não assista a doutrina. Por que a gente vai forçar? Só vai no benefício do passe. A gente pensa persuadir. Então a gente tem que mudar muitos conceitos aí. Tem pessoas eu quero só 30 segundos. Desativou a gravação, Robertinho? Como é? Tu desativou a gravação? Não, eu não sei. Eu estou procurando aqui porque quem é que é responsável por isso? É Anderson. Porque... Na realidade é Anderson. Então, eu estou procurando aqui. Gravando. Tá gravando, não tem problema não. Como o assunto tem relação, não tem problema não. Mas todo mundo tem a consciência que continua gravando. Coisa, cancela depois. Aí do lado tem desativar a gravação. Pode, Roberto, falar. Rapidamente. Eu compreendi o que Beto coloca, que o passe também é aplicado após o término da doutrinária e
por exemplo, a forma de atendimento da pessoa, a reunião foi um pouco direcionada para a conversa com ela, que era a prioridade naquele momento, que as outras pessoas já sabiam. Bom, a síntese da história, ela saiu satisfeita e disse o seguinte: na próxima semana eu retorno, trago meu marido e eu quero o livro para estudar. Então, cada etapa é uma etapa com muita paciência, com muita tolerância, porque se nós conseguirmos implantar um pensamento produtivo, bom, na cabeça de uma pessoa e que ela venha mudar um de seus defeitos, como Kardec coloca, o único homem que mudasse. Eu não estou ouvindo mais, Roberval. Desligou o microfone, Roberval. Agora ligou. Não, tá ligado agora. Tá ligado? Então, tá ligado agora. Eu não lembro, mas eu só quero dizer que a pessoa saiu satisfeita, me prometeu que na próxima semana voltaria, traria o marido, já pediu um livro para ler. Então, tudo isso foi fruto de uma pequena conversa, de uma pequena informação. O que eu quero deixar é que nós temos que ter muito bom senso para saber acolher essas pessoas e dar prioridade e levar o conhecimento espírita para aqueles que não possuem, certo? A forma mais simples, Itamar, não é ensinar errado o que aprendeu. Nós podemos falar a coisa certa, da forma correta, com bom senso, lógica e razão, e acessível para as pessoas. Aí ela chegou dizendo, centro espírita, vai baixar espírita aqui dentro? Tem quantas pessoas aí dentro? Não sei o quê. A visão é um negócio totalmente aterrorizante de uma pessoa. Mas a dor da perda a fez procurar, porque ela não achou conforto em nenhum outro local. Então, eu acho que nós temos que ter muita atenção nisso aí. Eu, particularmente, tenho. Perco a reunião todinha conversando com uma pessoa dessa. Se tiver Itamar, quem quer que seja, para me ouvir, eu prefiro que essa pessoa me ouça, porque Itamar já conhece. Mas quem não conhece é prioridade. Concordo plenamente, Roberval. Concordo plenamente com você. A observação que eu fiz e faço é para que a gente, primeiro, o objeto de estudo. Qual é o objeto de estudo? O objeto de estudo nosso deve ser um objeto kardeciano. Ou até trazer outros livros, mas fazer esse comparativo. Segundo, não transformar as pessoas, não permitir que as pessoas nos transformem em moletas para a vida delas. Para vocês terem ideia, eu tenho pessoas até hoje que mandam mensagem no Zap, que liga quando tem problemas. Eu não resolvo. Meu amigo, eu estou para resolver meus problemas. O espiritismo é a bússola, pode auxiliar. Mas, de repente, as pessoas não ficam na dependência da gente. Qualquer probleminha liga para a gente, qualquer probleminha vai na casa espírita. Quando resolve, cai fora. Ora, convenhamos. Agora, deve ter atendimento para todos, sim. A minha opinião particular. A casa espírita está aberta para atender a todos, indistintamente. Só que o objeto nosso de canalização é para que a pessoa tenha autossuficiência na condução de sua vida. Não fique dependente de Beto, de Robertinho, né? De Roberval, de Itamar, de João. Eu entendo. Uma analogia rápida, só para entender. Nós entramos no estudo onde, na alfabetização, cortando um papelzinho, fazendo colagem, e você vai desenvolvendo aquilo ali. Então, as pessoas são do mesmo jeito no aprendizado espírita. A pessoa que tem medo está lá se tremendo de medo. Você tem que levar e com o tempo ela vai desenvolvendo e você vai botando cada coisa conforme o nível de percepção e entendimento dessas pessoas. Esse estudo aqui, nesse nível aqui, é para você, para Fred, essa turma, eu entro nessa brincadeira aí também de gaiato, como diz a história, mas é uma coisa diferenciada. Você não vai pegar uma pessoa dessa que tá lá e falar de incrustação da terra, que juntou negócio, essa pessoa vai sair de lá. Ela foi buscar um conforto. E se ela não voltar à casa espírita, depois de ter sido confortada, auxiliada, vai ficar registrado na cabeça dela. Ela não vai poder pretextar ignorância e dizer que não sabia, que nunca ouviu falar de espiritismo. Eu acho que o importante é isso, é plantar a semente, como foi plantado. É verdade. Beleza. Então, gente, saúde e paz. Até a semana que vem. Vamos ver quem vai coordenar aí, viu? Correto, Fred. Às vezes ajustar o saber ao nível de cada um. Concordo plenamente com você. Um abraço a todos. Deus abençoe. Bom domingo. Excelente semana a todos. Bota a Fred aí, que Fred aí. Vamos botar a Fred aí, né, Roberto? Diga a Fred que o coordenador tem 5 minutos a mais. Valeu, tchau, gente. Tchau.
Porra. Oi, papai.
para limpar uma carne do sol. Eu peguei aqui lá no mercado ontem. Tinha um bocado de pedacinho de carne do sol, cinco, tudo desse tamanho, assim, um pedaço cheio de pele, de coisa. Aquela parte de fogo no peito. Aí eu trouxe, limpei um bocado, peguei uma parte aí para poder fazer a palma de Ingrid. Temperei as outras, não sei se teria pelanca, porque é mais pelanca do que carne. Vou fazer tempero, enrolei amanhã todinha aqui. Depois eu vou tomar um banho, depois vai me cair e passar lá de manhã. Então, agora eu faço começar ficar em molho de carne. Eu decidi ir lá, mas eu estou vendo, estou com o cabelo sujo. Eu vou parar de lavar, porque eu vou pagar. Eu até hoje, lá no meu esposo, mas tem visto que eu tenho coragem. Aí nós temos que pegar alguma coisa. Aí eu não sei se tem descer, porque eu não tenho momento da paz, de noite. Eu já gosto desse sal. Parece que salguei, eu vou dar um pouco de sal para ser salgado. Casa arrumadeira, agora uma coisa, né? Por a barra. Mas não pare, falando para as nossas palestras, eu decidi não fez Sem gostar. Sem gostar. Fica ficar grosso, é? E faz ver. Mexe aí, eu fico baixado na linha. Depois eu boto mais tarde. Eu conheço que um galo que eu trabalho em São Paulo já tá. Não, poxa, tá cruzinho, mingau do milho verde, tem que cozinhar é. Já tá cortando o prato. Não, não. O mingau começou a pegar coisa agora. Agora. Eu bato o fogo. Tirar não tem nada, não. Pode tirar. Vai ver. Não tô fogo, não. Entendeu, viu? Muito. Deixa eu pegar a pessoa. Não deixei.